Believer, filme de 2001, cuja tradução podemos entender como aquele que crê, o crente, tem um título em português tão interessante quanto o do inglês, Tolerância Zero. Veremos na breve análise por que Tolerância Zero se encaixa bem na temática polêmica do filme em questão. Ryan Gosling, ator canadense talentoso, que já atuou em Blade Runner 2049 e A Grande Aposta, interpreta Danny Baylant, um judeu ortodoxo que passa a sentir um alto ódio, que o leva a um paradoxo pouco convencional. O seu comportamento e os grupos com que se liga o tornam um judeu nazista. Sim, um judeu que se liga a grupos neofascistas em Nova York. Por ser um estudioso da Torá, o seu questionamento desde criança em torno do judaísmo e de Abraão, assim como a formação das religiões monoteístas, vai muito além. O levam a questionar a sua própria crença como uma abstração judaica em torno de um Deus abstrato, entre outras questões que levam ao Holocausto como um absurdo defendido por neonazistas sobre o fato de os prisioneiros dos campos de concentração não terem sequer lutado para se libertar de lá. Mais do que um filme polêmico, e isso pode ser visto em como as bilheterias refletiram pouco nos Estados Unidos, com grande público de ascendência judaica, é uma produção com um tom de documentário em alguns momentos, mas não pela veridicção figurativa do fotograma, e sim pelo conteúdo didático que é passado ao espectador. O personagem Baylant explica bem o que pensa, como se não quisesse deixar nenhum mal-entendido em torno de um tema que, de fato, deve ser tratado com mais precisão, como o antissemitismo, a aversão aos povos semitas, os movimentos anti-sionistas, oposição à existência do Estado de Israel, o nazifascismo, a Ku Klux Klan e, em última instância, todos os tipos de conduta xenofóbica que não cabem mais no mundo contemporâneo. A pegada documental também parece clara, pois Danny Baylant retrata de forma adaptada, no final dos anos 90, a vida de um jovem judeu nazista pertencente à Ku Klux Klan, que nos anos 60, após conceder entrevista a um jornalista do New York Times, comete suicídio. É aí que se baseia o filme Tolerância Zero, nessa história desse judeu ortodoxo que pertencia à Ku Klux Klan nos anos 60. Muito semelhante a outro filme já discutido neste canal, A Outra História Americana, de 1998, dirigido por Tony Kaye, também existe uma espécie de guru em Tolerância Zero, mas que possui poderes de recrutar jovens skinheads, mantê-los em um acampamento, de forma a encomendar até mesmo assassinatos de judeus em Nova York, enquanto se esconde por trás, é claro, de uma pessoa física aparentemente decente. Esse papel é feito em Tolerância Zero pelo ator Billy Zane, na pele de um fascista chamado Kurtz Zempf. Tecnicamente, o filme não traz evoluções, pois fica nos diálogos altamente persuasivos de Curtis e Danny os questionamentos importantes sobre a intolerância persistente em certos círculos sociais que, vez ou outra, retornam com outros tipos de xenofobia, presentes hoje em dia em atitudes fascistas que vão desde os Estados Unidos e Trump até questões de imigração na Europa. Ao mesmo tempo em que recomendo este filme, e para ele dou nota 8, também pede-se descrição do público quanto a assuntos do personagem Danny Baylant, que podem contagiar o público em uma direção não recomendada. Digo isso porque o ponto de vista transmitido pelo personagem Baylant sobre a abstração no judaísmo, por exemplo, é muito fácil e sedutor a espíritos totalitaristas. Assim, o assunto merece uma pesquisa mais detalhada ao terminarmos a sessão de Tolerância Zero. Recomendo pesquisa mais apurada sobre antissemitismo, antisionismo e xenofobia, por exemplo. Ao nos inteirarmos desse tipo de assunto, tornamos pessoas mais engajadas, pois, ao mesmo tempo em que aprendemos história, também nos tornamos pessoas mais críticas sobre a realidade. O site IMDb concede nota 7,2, uma nota alta para um filme que mal se pagou. Sim, gastou $1,5 milhão na produção e faturou em bilheterias algo em torno disso. Rotten Tomatoes concede nota semelhante do público. Acredito que seja um público que tenha captado a mensagem. E também da crítica, em torno aí ambos de 82% de aprovação. Aos 21 anos na época,
Gosling já despontava entre os talentos da indústria do cinema. A partir desse filme, ganhou repercussão, assim como o próprio filme, que conquistou prêmios voltados sobretudo para o cinema independente. Recomendo, mas é preciso que vejamos o filme com a mente aberta e que queiramos em seguida pesquisar um pouco mais sobre o delicado assunto do judaísmo e do Holocausto, assim como seus desdobramentos hoje em dia, para não cairmos em ideias contemporâneas que também vão em direção dessas polêmicas, mas que delas se alimentam nos desdobramentos recentes de outros fascismos que vão surgindo. Deixe seu comentário, não se esqueça de assinar o canal Cine Semiótica, Cinema sob uma nova ótica.